Oração da manhã. Entenda o silêncio de Deus. Deus eterno todo-poderoso. Hoje quero orar sobre o silêncio de Deus na nossa vida. Senhor, me ensine quando o Senhor estiver em silêncio na minha vida. Me ajude a compreender os meus momentos em que tudo parece estagnado. Me ajude a compreender que o Senhor está comigo mesmo quando tudo parece parado. Quando tudo aparentemente não flui, não acontece e o nosso coração fica desanimado. Senhor, Jó viveu este silêncio em sua vida. Mesmo no meio da dor ele orou dizendo: Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, então me aproximaria do seu tribunal. Exporia diante dele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Jó capítulo 23, versículos 3 e 4. Deus eterno. Jó perdeu tudo e buscava respostas no meio do silêncio divino. Ele permaneceu fiel, mesmo sem entender. Eu não sou Jó, meu Deus. Minhas falhas são enormes. Falta-me me aproximar da fé como a fé de Jó. Falta-me força para renunciar a tudo que lhe entristece. De uma coisa eu sei, Senhor: sozinho é impossível para mim. Tem misericórdia de mim, perdoe meus pecados, me levante e me renove todos os dias da minha vida. Me ensine a pensar e a ter o temor que Jó tinha. Senhor, o rei Davi também teve os silêncios terríveis em sua vida. Ele teve momentos que nós temos em que nos sentimos sozinhos, fracos e sem fé. Ele sentiu o silêncio de Deus nos momentos de perseguições. Ele orou dizendo: Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 1. Talvez eu não possa dizer assim: Até quando, Senhor? Mas eu lhe peço que coloque temor em meu coração, determinação e fé para que eu viva o mais fiel possível segundo o teu querer. Davi foi ungido rei, mas passou anos escondido e sendo perseguido. Ele orava e esperava, mesmo sentindo o silêncio de Deus. Me ajude a reconhecer os meus pecados. Me ajude a lutar contra todos e assim aprender a esperar no Senhor, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio. Deus eterno, não foi diferente com Abraão. Em sua vida houve o silêncio entre a promessa e o cumprimento dela. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. O silêncio o ensinou a crer sem ver. Mas porque a sua fé o levou a isso. Eu preciso de fé, Senhor. Me ajude a ter fé no Senhor e em todos os teus mandamentos e a vivê-los. Senhor, outro exemplo que tenho foi a pessoa de José. Ele viveu o silêncio nas injustiças. Mas ele, Senhor, tinha algo que eu não tenho no mesmo nível e que eu preciso crescer muito, é a fé no Senhor e em tuas promessas. A Bíblia diz que o Senhor era com José e lhe estendeu benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Gênesis capítulo 39, versículo 21. José foi traído, escravizado e preso injustamente. No silêncio, Deus o estava preparando para governar. Senhor, nos ajude a entender o teu silêncio em nossa vida. Nos ajude também a entendermos que se vivermos escravos do pecados e das vaidades deste mundo, jamais vamos entender o teu silêncio, pois as vaidades deste mundo nos cegam e nos levam a vivermos na desobediência. Preciso enxergar, preciso ver todas as minhas vaidades e me posicionar diante do Senhor e lutar para ser como José. Senhor, mas o silêncio mais terrível foi o silêncio de Jesus na cruz do Calvário. Ele viveu tudo aquilo, e na dor, na angústia disse a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus experimentou o silêncio do Pai ao carregar os pecados do mundo. O silêncio foi parte da redenção. No silêncio, na dor sem merecer nada, ele permaneceu em silêncio, mas fiel a Deus até o fim. Ó Deus, me perdoe por ser tão oscilante, tão falho e de pouca fé. Senhor, Ana também viveu o silêncio da humilhação. A Bíblia diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Primeiro livro de Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana enfrentava a vergonha da infertilidade e orava sem cessar.
No silêncio que ela viveu, Deus gerou em seu ventre o filho que tanto queria, o menino chamado Samuel. No silêncio, no vazio e na dor de desejar o filho que não vinha, ela orava e entregava tudo nas mãos do Senhor e Deus lhe concedeu o desejo do seu coração. Coloque a tua paz no meu coração, Senhor, como colocaste no coração de Ana, e me leve a orar com a alma e o coração lhe entregando minha vida realmente em tuas mãos. Deus eterno, assim como Abacuque viveu o silêncio diante da injustiça, existe muitos que estão vivendo este momento. São vidas que sofrem as perseguições e injustiças que são claramente vindas do maligno. Mas que o Senhor nos faça nos humilharmos perante a tua face e que consigamos aprender no silêncio que o Senhor nos permite passar. Mas que possamos aprender e tudo irá valer a pena. Abacuque orou no capítulo 1, versículo 2 dizendo a Deus: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. O profeta clamava diante da corrupção e não via resposta. No final, aprendeu a confiar mesmo no silêncio. Deus, é essa atitude que eu preciso tomar e aprender do Senhor nos momentos que o Senhor me permite passar. A Bíblia fala de Marta e Maria em João 11, versículo 21, fala do silêncio que antecede o milagre. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus demorou a chegar e Lázaro morreu. O silêncio foi apenas a introdução de um milagre maior, pois Jesus lhe deu vida novamente. Deus eterno todo-poderoso, quantos neste exato momento está vivendo um silêncio ensurdecedor esperando angustiado uma resposta, uma solução. Mas hoje aprendemos com o Senhor e os exemplos dos grandes de Deus do passado que o que importa é a nossa fidelidade, porque a minha parte que Deus espera é isso. E Ele fará o milagre na nossa vida. Nos ajude a compreendermos, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer. Viver o silêncio do Senhor na nossa vida tendo uma vida de desobediência, é viver no engano, pois a tua orientação e resposta não virá. Me ajude a compreender isso e sei que o silêncio das nossas respostas, o silêncio da manifestação do teu poder na nossa vida irá acabar. Perdoe-me, Senhor, todos os meus erros e pecados. Ouve meu clamor, ouve minha oração e me ensine a viver conforme o teu querer e me guie em tudo. São os meus pedidos em nome de Jesus Cristo. Amém.